Que episódio insano de Kaiju no 8, galera, que episódio merece. Sem sombra de dúvida, a gente vem acompanhando aí desde o seu início até esse grande finale. Esse finale que trouxe uma conclusão merece com relação ao destino do próprio Kafka Ibino. Galera, a gente pode falar para vocês aqui com clareza, foi insano e foi muito satisfatório acompanhar esse anime super casca grossa. E a gente sabe que Kaiju no 8 tá nos apresentando ali uma dinâmica diferente de anime, né? Realmente a gente estava precisando desse tipo de ação, sabe? Desse tipo de entretenimento. Eu nunca vi algo do tipo, ou melhor dizendo, uma qualidade tão bereza e tão insana, que até então eu só tinha visto esse tipo de qualidade de animes propriamente do próprio Demon Slayer. Por quê? Com relação à qualidade, a gente sabe que o Demon Slayer, ele tem essa pegada, né? Ele tem essa qualidade insana, mas o Kaiju no 8, galera, não tá pra trás, não tá. E eu vou explicar pra vocês aqui qual foi o desfecho do nosso querido Kafka Ibino com relação aí o seu segredo ser revelado. E até então a gente sabe que no episódio 11 ele tava batendo de frente com propriamente o diretor geral da terceira divisão, o cara, o manda-chuva por trás de tudo, o próprio Isao. Esse cara tem mérito sim, e a gente vai falar também dele aqui, ok? Então vamos dar um pulinho lá em Kaiju no 8 pra gente entender qual foi a conclusão desse 12º episódio. Ou seja, e aí? Qual foi o destino do nosso querido Kafka? Então vamos dar um pulinho lá agora. Dom Coutinho na área, galera. 12º episódio de Kaiju número 8. Esse episódio foi insano e muito esclarecedor. Por quê? A gente pôde acompanhar a trajetória do nosso querido protagonista Kafka Ibino, né, galera? Esse protagonista que conquistou os nossos corações e com certeza vai conquistar mais ainda com o que ele ainda vai nos apresentar. Então, até o momento, a gente já tá hypado só pelo pouco que a gente viu com relação a esse personagem super casca grossa, muito carismático e muito afetivo. Até então, a gente sabe que no episódio 11º, a gente teve ali a conclusão ali que ele, né, agora estava sob o domínio dos dirigentes, dos manda-chuva ali da divisão. E manda-chuva esse que um deles é o próprio Isao, o pai da Kikuro Shinomiya. Então a gente pode ali já perceber que o negócio estava muito tenso, ok? Então, com relação ao próprio desfecho em si desse episódio antecessor, a gente viu ali que o Kafka Ibino e o próprio Isao estavam travando uma luta bereza insana. E com isso, essa conclusão ainda assim não foi de fato concluída, ok? E para dar continuidade a esse episódio berés, a gente pôde concluir que com uma transformação demoníaca e poderosa, muito acima de qualquer kaiju que já tenha surgido na Terra, o Kafka parte para cima do diretor-geral com tudo, com todas as suas armas e com todo o seu poder. Poder esse, galera, que é insano. O Kafka vem mostrando uma evolução gradativamente desde o começo da sua apresentação como Kaiju até o exato momento. Mas existe um detalhe nessa trama, existe aí um pequeno empecilho, ok? Empecilho esse que o Kafka não está no controle do seu próprio poder. Até porque a gente sabe que o parasita que habita ali dentro de seu corpo tomou o controle da situação. Então ele partiu para cima do Isao com tudo, com uma força estrondosa e com uma transformação muito casca grossa e demoníaca, galera. Que transformação foi essa, galera? Porra, realmente é um desenho que vem nos apresentando uma dinâmica muito especial. Era isso que a gente estava precisando, sabe? Que a gente
ficar hypado, sabe? Sentir tesão de assistir um anime. E Kaiju no 8 realmente ele tá conseguindo fazer isso, tá? E vai ficar melhor. Então essa luta com o próprio Isao foi muito tensa e foi muito chocante. E toda a luta aconteceu diante dos olhos dos dirigentes, que são espectadores nessa luta muito casca grossa. E a própria Kikuro Shinomiya, que é a filha do Isao, também estava ali presente para poder acompanhar o desfecho dessa luta. Desfecho esse que ela acompanhava atentamente. Por que atentamente? Porque ela queria ter certeza que o Kafka, ele era um ser humano, que ele não estava sob o domínio de um Kaiju. E ali a gente pode perceber que a promessa que o próprio Kafka fez para Kikuro de nunca matar alguém tem que permanecer em pé. Porque se ele quebrasse essa promessa, a Kikuro tem a promessa por cima da promessa dele, que seria qual? Caçar o próprio Kafka, porque ele sim seria uma ameaça para a própria humanidade. Então ela precisava acompanhar isso de perto, até porque ele estava lutando contra o seu próprio pai. Galera, o Isao não é qualquer personagem. Ele é um personagem super casca-grossa, muito bem preparado e muito experiente. Ele conseguiu ali derrotar, abater o Kaiju número 2, que naquela ocasião era o Kaiju mais poderoso que até ao momento tinha existido. E foi o segundo Kaiju a receber um número, ok? Após esse abate, o próprio Isao e sua equipe extraíram, né, como eu posso falar aqui, nutrientes, extraíram tecnologia para poder fazer o que? Aprimorar todas as suas armas com base nos poderes desse Kaiju. E aí a gente sabe que a própria arma que o Isao estava usando contra o Kafka é nada mais, nada menos que as próprias luvas que imita todos os golpes desse Kaiju. Um golpe esse que era um mais insano do que o outro. E ele não perdoava, ele partia pra cima do Kafka com tudo, galera. Com tudo. E o Kafka ali, né, mostrando por que ele era um Kaiju, ele começava a mandar uma chuva de soco berés contra o diretor geral. E a gente sabe que o diretor não é qualquer coisa. Ele não é simplesmente um amador. Ele é um cara experiente. Ele conseguiu desviar de todos aqueles golpes, mandando um golpe mais forte do que o outro contra o próprio Kafka. E nesse andar dessa carruagem, a gente viu a Mina, que foi intimada a comparecer na sala de reunião para assistir a luta, para acompanhar o desfecho dessa luta. E os caras são tão imparciais que não permitiram que ela sentasse. Pode isso, galera, pode isso. Ela teve que acompanhar a luta em pé. E depois disso a gente viu ali que o Kafka estava lutando contra o próprio Parasita para tomar o controle da situação. Porque se o Parasita continuasse no controle da situação, ele iria matar o próprio pai da Shinomiya. Que assim, né, acarretaria numa quebra de promessa, e o Kafka não queria isso. E o momento mais insano foi quando o Parasita engoliu o Kafka, galera. Então, a partir daquele momento ali, a gente viu o Kafka numa espécie de coma. E quando ele estende a sua mão, quem aparece na visão dele? A própria Mina, galera, dando um apoio para esse cara berés. Então, naquele momento, é aí que o próprio Kaiju vai dar um golpe final no próprio Isao. Galera, eu vou falar uma coisa para vocês. Se o Kafka não tivesse conseguido dominar toda aquela situação, se ele deixasse o próprio Parasita no controle, o Isao teria partido dessa para melhor. Porque esse Kaiju tinha uma sede de luta incrível, insaciável. Tudo que ele queria era matar, matar, matar. E o Kafka conseguiu contornar toda essa situação aplicando um golpe em si mesmo. E um detalhe aqui, ok? No momento da luta a gente viu que o Kafka conseguiu fazer algo inédito, algo que nenhum Kaiju conseguiu fazer. Usar o seu corpo como isca e transportar o seu núcleo para outro lugar para se regenerar. Isso acabou surpreendendo até mesmo o grande general, ou seja, o grande diretor, o Isao. Que esse tipo de feito nunca havia acontecido antes. Onde é que um Kaiju teria tal poder para fazer isso, galera? Tirar o seu próprio núcleo e deixar o corpo como isca. Cara, que Kaiju insano. Imagine se ele fosse preparado para ser um combatente. Seria outro nível, não seria? E é esse o caminho que esse Kaiju está tomando.
Então, depois dessa grande luta, a gente viu ali a mina tentando esclarecer alguns fatos, mostrando por que o Kafka ele precisa ser absolvido, por que tem que ser absolvido, né, graças à sua contribuição para a terceira divisão, sua experiência, e ele foi de uma grande ajuda. E ela prestou esse depoimento para os cabeças ali da divisão. Já ali em outra cena, a gente também pode ver que o diretor estava ali, né, sentado perto do Kafka, e ele queria acreditar que o Kafka era sim um ser humano, e ele tirou essa conclusão. Tudo que ele fez na luta contra o Kafka não foi simplesmente uma luta. Ele queria extrair o máximo de ser humano que havia dentro do Kafka. Ele queria provar que realmente ali existia um ser humano. Não era de fato um kaiju. Então, naquele exato momento, ele fala para o Kafka que ele sim, sobre a permissão dele, ele permanece na terceira divisão. E o Kafka fica feliz da vida. Ele fica orgulhoso do que fez. Mas não foi simplesmente uma decisão tomada pelo próprio diretor, ok, galera? Até porque essa decisão foi contra, tá? Foi contra os seus dirigentes. Toda a sua equipe, toda a equipe de diretores ali foi contra a decisão do próprio Isao em relação a como eu posso absolver aqui a vida do próprio Kafka. Por quê? Eles acreditam que o Kafka seja uma grande ameaça, mas o Isao tirou proveito dessa situação. Ele queria provar que existia sim um ser humano ali e que aquele kaiju poderia sim ser dominado, poderia ser treinado, poderia ser de uma grande ajuda para a própria divisão. Assim como ele fez com o Kaiju número 2, que ele extraiu todos os tipos de conhecimento para poder aprimorar suas armas e imitar golpes badass contra outros Kaiju que viessem a aparecer no futuro. E que de fato aconteceu. Então, o grande Isao, ele acredita que o Kafka ele será de grande ajuda para a divisão para combater os Kaiju que virão no futuro. E ele sim, ele acredita que de uma maneira geral o Kafka é de grande ajuda. E ele é de suma importância para a terceira divisão. Então Kafka foi perdoado, galera. Isso mesmo. Mesmo contra a decisão de todos os dirigentes, o grande diretor geral, ele teve ali sua opinião firmada. Ele quer acreditar que o Kafka sim vai ser de grande ajuda e será de grande utilidade para a terceira divisão. E claro que depois disso todo mundo ficou feliz da vida porque recebeu a notícia através do seu smartphone. Então todo mundo ficou, sabe, alegre, feliz da vida com relação ao destino do próprio Kafka. Galera, que episódio insano e badass foi esse? Foi muito arrepiante ver o Kafka, sabe, transformado. Cara, uma transformação demoníaca, badass, um kaiju de nível ômega. Que kaiju top era aquele, galera. Muito badass e muito cheio de poder. Eu só tenho que falar aqui sobre o hype que foi assistir, ok? Agora vocês podem sim se preparar que esse grande finale, né, da primeira temporada foi um clássico. Agora se preparem para a segunda temporada que vai ser muito mais badass do que a própria primeira. Porque irão existir kaijus muito mais poderosos, muito mais insanos. Já vou logo avisando aqui pra vocês, ok? Vai aparecer um kaiju aí, tá? Um kaiju 9, que vai travar uma luta badass contra o próprio Kafka. Luta essa que vai ser uma das mais memoráveis do próprio anime. Promete muita coisa a próxima temporada, pode ter certeza. E o nosso querido, né, e amado Kafka foi absolvido, agora está livre e pronto para encontrar o grande amor da sua vida, a mina. Claro que depois, né, de passar pelo teste do grande Isao, ele está livre para poder aí, né, fazer as pazes e botar os pés no mundo e mostrar porque ele é o kaiju número 8, o kaiju que veio para fazer a diferença, para ajudar. Agora, só tem uma coisa aqui, né? Como será, né, a resenha por si só do Kafka com os seus colegas, agora sabendo que ele é um kaiju? Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente sabe que se tratando de resenha, cada um tem sua maneira de provocar o seu amigo, né? Quem seria o louco de provocar o Kafka?
nessa situação. E vocês? Curtiram esse vídeo? Então não saia sem se inscrever, deixa seu like, deixa seu joinha que é muito importante, compartilha e vem fazer parte dessa equipe que está crescendo graças a vocês. Humildemente humilde, mais um vídeo entregue de verdade. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, fui!